Bom, gurizada, finalmente estamos chegando à nossa última aula de algoritmos, nossa pequena introdução no mundo dos algoritmos. Sugiro que quem tem mais interesse maior em aprender, que leia alguns livros sobre lógica de programação. Eu vou deixar depois nos comentários alguns nomes de livros interessantes que vocês podem pegar. E hoje a última aula que a gente vai ver que é sobre repetição. Então, quando a gente tem algum comando que a gente precisa refazer ele, ou seja, executar ele diversas vezes. Então, ao invés de escrever esse mesmo comando N vezes, a gente vai pedir, que, através dos comandos de repetição, que eles sejam repetidos, sem a gente precisar reescrever eles. Então, a gente chama de laço de repetição o trecho de código que fica dentro do nosso comando de repetição. Então, essas linhas de código, essas instruções que vão ser repetidas, e dependendo de um determinado teste. Então, vai ter sempre um teste de parada para saber quando é que a repetição tem que terminar. A gente vai ver três tipos de comandos de repetição: um com teste no início, um usando uma variável de controle e um com teste no final. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é o enquanto faça. Essa é a sintaxe dele. Então, enquanto um determinado teste, uma condição for verdadeira, esse vai ser o nosso teste de parada, a gente vai fazer os comandos, então ali que estão entre comentários, ali comando 1, comando 2, comando 3, assim sucessivamente, até o último comando. Normalmente o último comando é o nosso passo, e quando chegar no fim enquanto, ele volta automaticamente para a linha ali onde está o enquanto, e é feito o teste de parada novamente. Então, toda repetição, todo comando de repetição, ele é sempre dividido em três partes, que é o que está em negrito ali. A gente tem a inicialização, ou seja, para a gente conseguir entrar na nossa repetição, a gente tem que inicializar de alguma forma. Normalmente alguma variável que vai ser usada no teste de parada, que é o segundo passo. E no final a gente tem que fazer alguma coisa, algum passo, seja modificar uma variável, ler alguma coisa que o usuário vai informar. Esse passo aí vai ser o que vai fazer com que a gente chegue em algum dia com que a condição um dia seja falsa, para terminar a nossa repetição. Quando a condição for falsa, automaticamente o compilador vai para a próxima instrução depois do fim enquanto. Então, enquanto faça é nessa sintaxe, agora a gente vai ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver, a gente vai criar um algoritmo que lê uma série de números positivos e vai mostrar sempre o dobro desses números até que o usuário nos informe um número negativo. Então, ali já está a nossa condição de parada. Nosso teste de parada vai ser, quando ele informar um número negativo, tem que parar ali de executar o nosso algoritmo. Enquanto for um número positivo, a gente vai sempre mostrar o dobro desse valor. Então, aqui um exemplo de solução com as três partes. Então, primeiro a gente declara a variável número, que é do tipo inteiro, pergunta para o usuário qual é esse número, lê esse número. Então, esse é o nosso primeiro passo, a nossa inicialização. Então, ali a gente está lendo o primeiro número para que a gente saiba qual é o valor inicial para entrar dentro do enquanto ou não. Se o usuário informar um número negativo, ele vai passar pelo enquanto e vai para o fim. Se ele informar um número positivo, ele vai mostrar o dobro e vai perguntar o próximo número. Então, o nosso segundo passo da repetição é a condição de parada. Então, enquanto o número for maior ou igual a zero, ele vai ficar nesse laço, enquanto, fim, enquanto, enquanto, fim, enquanto. E no final do nosso enquanto, a gente tem o nosso passo, de fato. Ou seja, como é que a gente faz para que um dia a nossa repetição termine. Então, aqui o exemplo sendo executado, eu vou mostrar, vou colocar o texto, qual é o número na tela, através do comando escreva. A gente já tem o endereço de memória reservado lá para a variável número. Vamos ler o número que o usuário informou, que é 3, nesse caso, nesse exemplo. Enquanto o número for maior ou igual a zero, então 3, verdadeiro, 3 é maior ou igual a zero. Então a gente vai entrar dentro do laço de repetição e vai escrever o dobro, que é 6. Depois a gente vai escrever pedindo um novo número, vai ler esse novo número, nesse caso o usuário informou o valor 5. Vocês podem notar que, como a gente leu um novo número, o valor 3, que era o valor antigo que a gente tinha em memória, foi substituído. É perdido o que tinha antes e é substituído pelo novo valor. Então agora a gente fez o passo da repetição, chegamos no fim enquanto, voltamos lá para cima e agora a gente testa um novo valor. Então lá em memória agora a variável número tem o valor 5. Então 5 é maior ou igual a zero? Verdadeiro. Então a gente vai entrar de novo na repetição, vamos mostrar que o dobro é 10, vamos perguntar de novo o número
que ele quer agora testar. Nesse caso agora o usuário vai nos informar um valor negativo, para a gente não ficar para sempre aqui fazendo esse teste. E nesse caso é -2, a gente lê o número, quando chegar no teste, voltar para o teste inicial de novo, a gente vai ver que vai dar falso. Então -2 não é maior ou igual a 0, como deu falso, vai vir para o fim e acabou. No novo exemplo agora a gente vai criar um algoritmo que escreve os 100 primeiros números pares. Então vocês imaginem se a gente tivesse que escrever os 100 primeiros números pares no braço ali, sem ter um comando de repetição. Então com o comando de repetição o algoritmo fica bem curto, pequeno. Então inicialmente a gente já sabe, são 100 números. Então a gente vai ter que fazer uma repetição que vai de 1 até 100. A gente vai precisar de uma variável para ficar guardando esse número, então que normalmente se chama de contador. Então a gente vai ter uma variável contador que vai começar em 1, 2, 3, sempre de 1 em 1. E depois, para cada valor que a gente tiver, a gente vai fazer um teste condicional. Esse teste vai testar se o nosso contador é divisível por 2 ou não. Se ele for divisível por 2, trata-se de um número par. Se não, eu não vou fazer nada. Mas eu vou sempre... O mais importante é que o nosso passo continue. Sempre vá para o próximo número. Então aqui é a solução. De novo, usando o nosso enquanto faça. Então a gente tem a inicialização da nossa variável x, depois o nosso teste de parada, enquanto não chegar em 100, vai ser colocado o nosso teste de parada ali. Lembrando que se eu botasse só menor ali, ele não faria o valor 100. Como eu botei menor ou igual, ele vai chegar até o número 100. E por fim, o nosso passo. Então eu tenho que pegar o valor atual x, somar 1 nele, e o resultado dessa operação matemática tem que ser acumulado, tem que ser colocado para atualizar o valor de x. Então aqui um exemplo, inicializamos lá nossa variável x em 1, enquanto 1 for menor que 100, verdadeiro, então entramos na repetição, agora a gente vai testar se 1 dividido por 2, o resto dessa divisão é igual a 0, não é, então nesse caso ele não vai entrar no escreva x e vai pular direto para o nosso passo. Qual é o valor atual de x? Olha, já fez a atualização ali, ele tinha o valor 1, somei 1 nele, o resultado da operação matemática é 2, é atribuído para o valor x, a gente perde o valor que tinha antes em x e é alterado para 2. Novamente a gente vai testar, 2 é menor ou igual a 100, verdadeiro. 2 dividido por 2, o resto dessa divisão é 0, então ele é divisível por 2 e a gente finalmente vai chegar no escreva x, vai mostrar o número par 2. Vai fazer isso novamente, somou 1, aí agora pegou o valor antigo que era 2, somou 1 e virou 3. 3 é menor ou igual a 100, a gente vai lá e vai testar de novo, nesse caso vai dar falso, vamos para o próximo, vai somar 1, vai virar 4, 4 é verdadeiro, 4 é menor ou igual a 100, ele é par, então a divisão deu certo do resto, deu igual a 0, vai mostrar o 4, agora, somando 1, vai para o 5, agora para a gente não ficar para sempre aqui fazendo isso, imagina se eu tivesse que fazer até o 100, vamos imaginar que passou um determinado tempo, o algoritmo já fez todas as demonstrações até o número 100. Quando chega no 100, só para mostrar o que acontece quando termina, a gente pegou o valor atual que era 100, somou 1, virou 101, que é o que está em memória, e quando chegar no teste ali, vai dar falso, finalmente. Quando o nosso teste de parada chegou e deu falso, aí vai ir para o fim e vai acabar o nosso algoritmo nesse caso. O segundo comando que a gente vai estar utilizando aqui nessa videoaula é o parafaça, que ele é um comando no qual as três partes da repetição, que é a inicialização, o teste de parada e o passo, são agrupados em uma linha só, na hora que a gente vai declarar o comando de repetição. Mas na prática, o funcionamento dele é bem similar ao nosso enquanto. A única diferença é que a gente vai estar colocando eles já direto todos os três passos na declaração. Isso é útil porque a gente não vai esquecer. Normalmente é bem comum que o programador, quando começa a fazer algoritmos, ele esquece do passo no final lá da repetição, ou esquece de inicializar antes de começar a repetição. Então, para que isso seja colocado tudo numa linha só e não se esqueça disso, de algum desses passos, a gente vai lá e vai usar o nosso paraface. Normalmente o paraface é usado para uma repetição contada, como é do exemplo aqui. Então a gente vai pegar o exemplo que a gente tinha já dos números pares, de 1 a 100, com o enquanto faço, e eu transformei ele no lado direito para o mesmo algoritmo, só que com o paraface. Então vocês podem notar que a gente tinha a inicialização ali antes do enquanto, o nosso teste de parada, na declaração do enquanto, e o nosso passo no final. Agora, usando o paraface,
A gente tem inicialização, que só vai ser executada uma vez, que é da mesma forma como era no enquanto, antes de começar a repetição. O nosso teste de parada, igualzinho ao como tinha no enquanto. E o nosso passo. Embora o passo do paraface esteja aqui na declaração, ele só é executado quando ele chega no fim para. Da mesma forma como era feito no enquanto. Então aqui vocês têm um exemplo de uma comparação entre dois algoritmos que fazem a mesma coisa, um usando o enquanto faço, o outro usando o paraface. E agora a gente vai executar ele da mesma forma que a gente executou anteriormente. Então inicializamos em o variável x, testamos se o x, se 1 é menor ou igual a 100, deu verdadeiro. A gente vai testar o valor atual, que é o 1, ele não vai ser par, ele vai pular o nosso c e vai vir já para o nosso passo. Então ele já somou 1 no valor de x, transformou em 2. A gente vai testar se o 2, nosso teste de parada, deu verdadeiro. Deu verdadeiro, então a gente vai lá testar o nosso 2, ele é par, a gente vai escrever ele na tela, porque deu verdadeiro. Vai somar 1, que vai virar o 3. Vai testar se o 3 é menor ou igual a 100, verdadeiro também. Vai testar se o 3 vai dar falso. Vai somar 1. Vocês vão vendo que a execução é exatamente igual como estava antes. Vou dar uma acelerada aqui. Fantasia no ar aí para os mais antigos. Então, passando o tempo, aí finalmente chegamos no valor 100. A gente vai somar 1 nesse valor. 101. Deu falso. Fechou. Agora vamos usar o último comando. Vou apresentar o último comando de repetição, que eu repito até aqui. A diferença dele, a gente vai inicializar ele antes também, comparando com enquanto, a inicialização é igual, é antes de começar, só que o nosso teste de parada é lá no fim, não é no início do comando de repetição. Então isso garante com que a gente vai sempre executar aqueles comandos uma vez pelo menos. Então vai depender muito do caso, depende do que vocês têm que resolver, o que vocês precisam fazer no algoritmo naquele momento. Pode ser útil usar um repita, pode ser útil usar um enquanto, ou pode ser útil usar um paraface. Vai depender muito. São ferramentas diferentes que vocês têm para usar. E nesse caso o passo também é lá no final, que nem no enquanto, e o teste de parada é bem no final. Uma observação. Vocês vão ver aqui, ó, a gente tem o mesmo algoritmo que a gente tinha antes com o enquanto, que era de mostrar o dobro dos valores positivos recebidos pelo usuário. Aqui a gente está tentando transformar ele para o repita. Ele é bem parecido, a única diferença maior é que o nosso teste de parada vai lá para o final. E, assim como a gente fala, ó, enquanto o número for maior ou igual a zero, no caso do até que, é o contrário. Então, se a gente quer que o número seja, a gente faça a repetição até que o número seja negativo, a gente vai usar o repita até que o número seja menor que zero. Vocês veem que o teste de parada é complementar ao outro, é inverso. Então, a gente tinha no enquanto número maior ou igual a zero, agora no até aqui a gente tem número menor que zero. Que é só quando ele for verdadeiro que vai acabar. No caso do enquanto é enquanto ele for verdadeiro que vai continuar a repetição. Então aqui estão as três partes da nossa repetição. E aqui o nosso exemplo. Então, sendo executado. Então, vai aparecer para o usuário qual é o número. Vai ser lido o número, nesse caso o número 3, vai ser mostrado o dobro, vai perguntar o próximo número. Vocês podem notar que a nossa transformação do algoritmo não vai ter exatamente o mesmo comportamento. Então, o que acontece? Esse primeiro número que foi lido, como o repita só testa no final, se o usuário tivesse informado o número negativo ali, ele ia acabar mostrando o número do dobro de um número negativo, que não é o que a gente quer. Então, no final da execução desse algoritmo, a gente vai solucionar esse problema. E vai deixar exatamente o comportamento igual ao do exemplo que a gente tinha com enquanto. Mas vamos executar. Então a gente está pedindo um novo número aqui, que seria o passo, está lendo o número 5, está testando. 5 é menor que 0? Falso. Então vamos continuar repetindo. Mostrar o dobro do 5, vai pedir um novo número, vai dar o menos 2. Quando chegar no teste, ele vai dar verdadeiro, e aí ele vai sair e vai para o fim. Então, como é que a gente pode corrigir esse algoritmo para que ele tenha o mesmo funcionamento que tinha lá no enquanto? Quando a gente usava o enquanto, aquele teste de parada já servia como um C condicional, né? Porque se eu lesse antes da repetição começar que o número era negativo, eu já nem ia entrar na repetição. Agora, como a gente não tem esse teste do enquanto, que ele é feito só no final, no repita até que, a gente vai usar um teste mesmo condicional, C então, e envolver tudo que está dentro da repetição. Nesse caso, se o usuário informasse
no primeiro leia número lá, um número menos 2, quando ele chegasse no repeat ele ia entrar no C, quando ele testasse que se menos 2 é maior ou igual a zero, ia dar falso, ele ia pular direto para o teste do até que, e assim ele ia sair da nossa repetição. Obviamente que esse exercício, se a gente for comparar os dois algoritmos usando o enquanto e usando o até que, a nossa solução que usa o enquanto, ele é computacionalmente melhor, porque a gente usa um comando condicional a menos. Embora nesse caso aqui não faça muita diferença, né, computacionalmente falando. Mas até fica um código mais limpo do que o código usando o repeat. Então vai depender muito do caso. Quando vocês forem estiverem programando mesmo, mas em alguma linguagem como Python, Java, C, começarem a fazer alguns primeiros programas, se vocês forem fazer, por exemplo, um menu de opções para o usuário, é um exemplo que a gente usa bastante o repeat até aqui. Porque eu sempre tenho que mostrar o menu de opções para depois o usuário selecionar o que ele quer. Então, uma dica muito importante, quando a gente começa a ver repetição, ter cuidado com laços infinitos. O que é um laço infinito? É esquecer alguma das partes que a gente falou anteriormente. Então, por exemplo, e normalmente acontece bastante no repeat e no ATQ. Por exemplo, no repeat ali, se a gente colocar a inicialização dentro do repeat, toda vez que ele voltar do ATQ e começar de novo o repeat, ele vai ser sempre inicializado com 1. Então ele vai ficar para sempre naquele 1, 1 mais 1, 1, 1 mais 1, e nunca vai sair da nossa repetição, vai ficar para sempre ali. Outro exemplo é esquecer do nosso passo. Então o problema está aí, ó. Inicializei em 1, escrevi o contador 1, testei se ele é igual a 10, não é, vai voltar para o repeat, vai escrever 1 de novo, vai ficar escrevendo 1 até o infinito. Vamos fazer uns exercícios. Então, o primeiro exercício que a gente tem ele pede para fazer um algoritmo que recebe um número inteiro. Então a gente já sabe aqui que essa é a nossa entrada. A gente vai ter que ler um número inteiro. E aqui está a repetição. Ó. Enquanto o número não negativo, ó, já está até escrito, ó, enquanto o número não negativo for digitado, esse é o nosso teste de parada. Eu verifico se ele é menor que 5. Então esse é um condicional que a gente vai ter dentro do algoritmo. E aí eu vou informar para o usuário essa é a nossa saída. Então aqui a gente já leu o algoritmo. Antes de começar a programar que nem um louco ali, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então a gente tem que verificar o que a gente vai ter de entrada, de processamento, de saída. Então aqui vamos começar a nossa solução. Então algoritmo exercício, não estou muito criativo hoje. Exerc1. O que a gente vai ter de variáveis? Vamos ver. Então a gente viu aqui que a gente tinha um número inteiro, né? Então, número, chama de n inteiro. É isso. Vamos fazer o nosso início, o nosso fim. Então, agora a gente pode decidir qual é a comando de repetição que a gente vai usar. Vocês veem que até pelo o nome que está sendo usado aqui, a palavra enquanto, então já é um bom indício que a gente pode usar o enquanto. Como a gente não está fazendo uma repetição contada, o parafácil já é descartado de cara. Então ou a gente vai usar o enquanto, ou a gente vai usar o repeat. Então vamos usar o enquanto só para a gente, como ele está na própria frase ali da instrução do exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para o usuário um valor. Qual é o número? A gente vai ler esse valor, leia o n, e aqui a gente tem que testar, né? Então, enquanto o n for maior ou igual a zero, isso significa que é um número positivo. A gente faça. Eu já vou colocar o fim enquanto aqui para não esquecer. Bem comum a gente esquecer de colocar o final dos... Ah, e uma coisa que eu não comentei quando eu estava explicando ali nos slides vocês notaram que eu estou sempre dando um tab, ó. A gente quando tinha o início e o fim, todas as instruções que estão dentro do início e fim estão com um tab, um espaço para cá. Isso chama indentação. A gente tem que indentar o nosso código para alguém que for ler o nosso código
entender. É a mesma coisa quando estão escrevendo lá um texto em português e vocês dão um tab para dizer que aqui está começando um novo parágrafo. Isso serve para uma orientação, né, para quem vai ler. Aqui também, a gente está escrevendo um código que alguém vai ler em algum momento. Então, todos os comandos que estão dentro do nosso início e fim, tem que estar um tab para cá. Quando a gente começa um comando como C, ou como um comando como enquanto, ou seja, um comando de repetição, um comando condicional, tudo que estiver dentro dele tem que estar um tab para dentro também, para indicar para quem está lendo que aqueles comandos fazem parte daquele comando de repetição ou condicional. Isso é muito importante, principalmente se vocês forem programar em Python depois, porque é uma linguagem que ela obriga a tu usar a indentação, senão ele não vai funcionar corretamente. Outras linguagens usam outra sintaxe diferente, então vamos ver então, o que a gente tem que fazer agora. A gente está aqui, onde a gente parou. A gente já fez o teste de parada, e agora a gente vai fazer o teste condicional. Se o número que a gente tem em mãos é menor que 5, então, vamos esquecer do fim C. Ok. Não vamos esquecer do fim C. Então, o que a gente tem que fazer quando ele for menor que 5? Informar para o usuário. Então, como essa instrução de escreva está dentro, faz parte do C, ele só vai ser executado quando o C funcionar, é verdadeiro, a gente vai dar um tab também mais para cá. Então, a gente vai escrever que o número n, vou fazer assim, é menor que 5. Ok? E o que está faltando aqui no nosso algoritmo? Aqui a gente tem a nossa inicialização, o nosso teste de parada. O que está faltando? O passo. Qual é o nosso passo? Pedir novamente o número. Estou com preguiça, vou escrever. Vou copiar e colar. Então, pedir novamente o número e ler esse número novamente, para que quando voltar da nossa fim da repetição, vier para cá para o teste de parada, ele já ter atualizado lá o nosso número n. Então, nosso primeiro exercício está feito. Vamos para o 2. Então, qual é o segundo exercício? Faça um algoritmo que sempre receba números pares. Então, o nosso teste de parada está aqui, ó. Sempre receba números pares. Aqui está a palavra mágica, ó. Porque quando não for par, vai acabar o nosso algoritmo. Então, aqui está o nosso teste de parada. Quando for receber, é só isso. Vamos fazer alguma coisa com esse número par, né? Vamos deixar mais interessante. Vamos fazer assim. Será que a gente mostra o número par? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o número multiplicado por 10. Isso. Vou até corrigir aqui, mostre multiplicados por 10. Ok. Melhoramos nosso algoritmo. Então vamos começar. Algoritmo. Pares. Começar as nossas declarações de variáveis. Nosso início. O nosso fim. O que a gente vai ter de variável? A gente vai ter que ter um número novamente, que vai ser do tipo inteiro novamente. E aqui, o que a gente vai fazer? Vou pensar, o parafácil a gente não vai usar de novo, porque a gente não está com um número contante, depende do usuário para ele nos informar valores. Então, vamos usar o repita, só para a gente conseguir ilustrar os dois, e provavelmente a gente vai precisar de um teste de um condicional ali para, vou sublinhar aqui, pares multiplicados por 10. Essa aqui é a nossa saída. Então, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, escreva, vamos burlar aqui, já vamos copiar e colar o que a gente tinha antes. Copiar, qual é o número? Ler o número. Como a gente vai fazer isso sempre, a gente pode colocar isso dentro do nosso repita já. Porque ele não tem um teste para entrar, né, na repetição. Então a gente já vai testar. Aí o que a gente vai ver? A gente vai ler, vai testar se o número que a gente tem, que o usuário informou, é par ou não.
Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então o nosso número é par. Se ele é par, a gente vai escrever ele multiplicado por 10, que é a nossa saída. E nosso até que, tirar o acento, que nem eu falei na última videoaula, para não confundir o compilador, até que o nosso n seja ímpar. Então, até que a nossa divisão do n por 2 seja igual a 1. Quando o resto da divisão por 2 for 1, significa que a gente está tratando com um número ímpar. E é isso. Tá feito o nosso último algoritmo. E boa sorte para quem for continuar na área. Obrigado pela atenção. Se quiser receber atualizações de novos cursos, é só se inscrever no canal ali. E obrigado pela atenção de todos.